Olá pessoal, muito prazer, sejam bem-vindos. Essa aqui é a nossa segunda aula do estágio docente na disciplina de História da Filosofia Medieval. Eu planejei para hoje uma breve introdução sobre o tema da epistemologia e da percepção. Eu pensei em fazer uma contextualização mais ampla, né, desse tema, pensar como que isso acontece, né, como que esse tema aparece, né, na filosofia antiga, na filosofia medieval e também na filosofia moderna. Eu acho que é algo muito útil para a gente que está começando a estudar esses temas, aprender isso por contraste, né, entre diferentes formas de abordar esse mesmo tema. Então, eu pensei em fazer uma contextualização mais ampla, né, dessa teoria, dessas diferentes abordagens sobre a percepção, e depois passar, na segunda metade da aula, passar propriamente, né, para analisar Tomás de Aquino e ver mais perto, né, como Tomás concebe essas questões. Então, de início, a gente pode fazer uma breve introdução, né, filosófica de como que sobre o tema da percepção, né, de como que esse tema ele foi abordado durante a tradição filosófica ocidental, né? Então, eu acho que eu diria, né, essa leitura que eu faço pessoalmente é de que o tema da percepção ele começa principalmente com Platão no Teteto, né? Platão começa naquele diálogo do Teteto. Infelizmente a gente não pode se dedicar a estudar ele agora, né? Mas é um diálogo muito importante para quem tem interesse em epistemologia, porque nesse diálogo, né, justamente Sócrates vai, né, dialogando com o Teteto, vai tentar encontrar a resposta para a pergunta o que é conhecimento, né? Tanto que, né, desse diálogo sai a definição, né, clássica de conhecimento como verdade justificada, né, opinião verdadeira justificada, né? Então, esse diálogo, ele basicamente tem três etapas. Na primeira etapa, a gente tem, né, o Teteto ele vai dizer que conhecimento é percepção, né? A primeira resposta que o Teteto dá, né, sobre o que é conhecimento, ele vai dizer que conhecimento é percepção, né? Perceber é conhecer. Essa posição é uma posição clássica da filosofia antiga. Muitos intérpretes dizem que ela era esposada por praticamente todos os pré-socráticos, né? E aqui eu tomei como exemplo Demócrito, por exemplo. Né? Demócrito, aparentemente, ele pensava que a gente consegue conhecer as coisas somente com a nossa percepção. E aqui, o que a gente está considerando por percepção? Percepção é aquilo que a gente faz através dos nossos sentidos. Então, por exemplo, como que a gente consegue conhecer uma maçã, por exemplo? A gente consegue conhecer uma maçã, segundo Demócrito, através da nossa percepção. Ou seja, eu consigo conhecer uma maçã pela minha visão, pela minha audição, pelo meu paladar, pelo meu tato e pelo meu olfato, e pelo meu olfato, se eu acho que eu esqueci de falar. Mas, enfim, o fato é que a gente consegue conhecer as coisas através dos nossos 5 sentidos externos. A gente consegue, na nossa percepção, a gente consegue entender o que a coisa é, né? Essa é uma posição clássica, essa leitura, né, de que os pré-socráticos esposavam essa tese, ela é reforçada, né, por Aristóteles. Aristóteles diz, né, no De Anima, que os pré-socráticos eles não distinguiam o que é a percepção, né, a sensibilidade do intelecto, né? Então, para os pré-socráticos, eles pensavam que percepção é conhecimento, né? E na dinâmica do diálogo, Sócrates vai mostrar que essa posição não pode ser sustentada com verdade, ou seja, essa posição é falsa. A gente não consegue entrar aqui, né, nos méritos argumentativos que o Sócrates vai ter para fazer isso aí, né? Ou seja, a gente não consegue analisar, né, quais são as razões e quais são os argumentos que fazem Sócrates refutar essa posição. Mas o fato é que um dos objetivos que Platão tem ao escrever esse diálogo é defender a posição que diz que o intelecto é distinto da sensibilidade. Eu acho que é isso que é extremamente importante que a gente precisa tomar desse diálogo, que é um dos resultados, né, que Platão visa,
entre outros, né, um dos principais resultados que Platão visa nesse diálogo, que é essa cisão, né, entre esses dois domínios, né, da sensibilidade e do intelecto. Aqui eu chamei, né, como uma inocência perdida, porque a partir desse momento, a partir desse diálogo platônico, toda a nossa reflexão filosófica sobre epistemologia, ela vai ser de alguma maneira impregnada sobre essas noções, né, sobre essa cisão entre intelecto e sensibilidade. Então, uma coisa que a gente precisa ficar bem claro, né, é que essa divisão entre sensibilidade e intelecto, ela é introduzida por Platão e ela é feita, né, nesse contexto de maneira extremamente clara e precisa, né? Ou seja, a esfera da sensibilidade se distingue essencialmente da esfera do intelecto, né? Ou seja, a sensibilidade tem uma dinâmica própria e o intelecto tem uma dinâmica própria também, né? Esses dois registros, eles não se confundem, né? Ou seja, a operação de uma é compreendida isoladamente da operação da outra, né? Então, como eu falei, né, isso aqui, essa cisão, ela funciona quase como uma inocência perdida, porque toda a nossa reflexão posterior, toda a reflexão epistemológica posterior, ela vai ser impregnada por essa cisão entre esses dois domínios, né, da sensibilidade e do intelecto. Acho que só no período contemporâneo que a gente tem alguns filósofos que tentam, né, dirimir essa cisão, tentam defender que não há essa cisão, né, enfim. Mas o fato é que eu queria ressaltar essa importância que Platão tem nesse cenário quando a gente discute epistemologia, né? Tanto que eu trouxe aqui uma frase, né, famosa do Whitehead, que é um filósofo, né, contemporâneo, e ele tem uma frase muito famosa sobre Platão que diz o seguinte, que a definição mais precisa da filosofia ocidental é a de que ela não passa de uma sucessão de notas de rodapé da obra de Platão. É uma frase extremamente forte, né? A gente não precisa levar a cabo ela, a gente não precisa aderir totalmente a ela, mas o que eu queria salientar, né, é essa que Whitehead salienta, né, nessa frase, é a importância que Platão desempenha, né, nessa tradição da epistemologia ocidental. Ou seja, Platão ele coloca muito os marcos que vão ser parâmetros de análise quando a gente discute epistemologia, né? E entre outros, né, como é o nosso objetivo aqui, entre outros, o problema da percepção, né? Embora aquele diálogo teteto ele seja um diálogo aporético, né, ou seja, ele não tem um resultado positivo, pelo menos na superfície do texto, ele nos dá muito mais clareza quando a gente analisa, para a gente analisar a percepção, porque o Sócrates, né, mostra muitas coisas que estão envolvidas na percepção. Então, se a gente quer entender a fundo o que é esse tema, né, da percepção, acho que a gente sim precisa ter consciência de que o Platão ele desempenha um papel muito importante nesse cenário, né? Bom, eu pensei agora em fazer um salto gigantesco, né, e pensar mostrar como que essa sensibilidade, o intelecto, como que esses dois domínios eles aparecem no período moderno. É de uma maneira radicalmente diferente do modo como ela foi pensada no período do Platão, né, por Platão. Porque, como a gente viu, como eu mostrei, para o Platão, né, a esfera da sensibilidade ela tem uma dinâmica independente e própria, independente, né, da dinâmica do intelecto, né? Então, cada uma dessas duas esferas ela era compreendida de maneira isolada da outra, né? No período moderno, a gente vai ter algo muito diferente, que os modernos, a depender da tradição filosófica, eles vão compreender a sensibilidade ou o intelecto, principalmente a sensibilidade, de uma maneira diferente, né? A partir de uma relação com o modelo que eles tomam como paradigmático, né? Então, classicamente, a gente tem no período moderno, né, uma divisão que até meio, hoje em dia se discute, né, os historiadores da filosofia discutem isso, né, a validade dessas distinções, mas ela é, para o nosso propósito, como a gente não está preocupado em estudar a filosofia moderna, para os nossos propósitos a gente não precisa se perguntar sobre isso. Então, eu peguei aqui dois exemplares, né, da tradição moderna. O primeiro é David Hume,
né, que representa aqui para a gente o nosso empirismo, e o Leibniz, né, que representa o racionalismo. Como que esses dois personagens eles vão compreender a sensibilidade, a relação de sensibilidade e intelecto? Isso vai depender da resposta que eles vão dar para a seguinte pergunta, né? Qual a esfera da cognição que é paradigmática? Ou seja, eles vão tomar, cada uma dessas tradições filosóficas vai tomar uma esfera como paradigmática para compreender a outra. Então, o empirismo ele toma como paradigmática a sensibilidade para compreender o intelecto. E o racionalismo, por sua vez, por contrário, ele vai tomar o intelecto como paradigmático para compreender a sensibilidade. Então, a gente vai ter uma contraposição, mas o que eu queria salientar, e vai ficar mais claro na sequência, é que a gente tem nesse registro, né, moderno, a gente tem uma cisão, a gente tem, perdão, um colapso, né, daquela divisão que a gente tinha em Platão, né? Ou seja, o domínio da sensibilidade do intelecto ele começa a se fundir, e a distinção que havia, né, clara em Platão deixa de existir nesse período, né? Eles passam a pensar em outros termos essa relação entre sensibilidade e intelecto. Vejamos rapidamente como que é essa relação, né? Para os empiristas, eles vão compreender as ideias da sensibilidade como sendo claras e fortes. E, por sua vez, né, as ideias do intelecto seriam confusas e fracas, né? Isso faz, né, com que isso se dá, melhor dizendo, em razão, né, do modelo que eles tomam como paradigmático para compreender todo o nosso conhecimento, que é a sensibilidade. Né? Eles tomam a sensibilidade como sendo paradigmática para compreender como que funciona o nosso conhecimento. Né? E o intelecto, por contraposição, ele fica, digamos assim, ele é compreendido, ele é analisado em termos da sensibilidade. Né? Então, a gente vai ter o intelecto como sendo secundário, né, nessa tradição. No período, na tradição racionalista, a gente vai ter o contrário, né? Eles vão compreender as ideias da sensibilidade como sendo obscuras e fracas. Já as ideias do intelecto, elas são claras e distintas, né? Então, isso se dá, né, em razão da tomada, né, como paradigmático do intelecto para compreender o funcionamento do nosso conhecimento, né? Então, as ideias da sensibilidade, elas são fracas se a gente compara elas com a do intelecto, né? É por isso que os racionalistas chegam nessa conclusão de que a sensibilidade tem ideias fracas e obscuras. Né? Então, o que ficasse claro para a gente ter uma clareza sobre quais são as perspectivas que tratam sobre esse tema, é que na filosofia moderna, a distinção entre a sensibilidade e o intelecto passa a ser designada a partir do grau de clareza e distinção das ideias. Ou seja, aquela divisão que a gente tinha no Platão, né, entre sensibilidade e intelecto, ela passa a não ser mais uma distinção essencial, ela passa a ser uma distinção de graus. Ou seja, por exemplo, para o empirismo, as ideias da sensibilidade vão ser claras e distintas, e conforme elas vão ficando mais obscuras, a gente vai chegando no domínio do intelecto. Já os racionalistas vão fazer o inverso, né? Para eles, a gente começa com ideias confusas e fracas na sensibilidade, e conforme a gente vai avançando no intelecto, a gente vai chegando, né, em ideias claras e distintas. Enfim, esse seria um panorama, digamos assim, de como que a epistemologia, a percepção e a sensibilidade são compreendidas de maneira mais ampla, né, na história da filosofia. Agora eu queria, né, enquadrar o empirismo medieval dentro dessa linha que eu tracei na filosofia ocidental. Né? O empirismo medieval ele vai ser radicalmente diferente do empirismo moderno e do racionalismo. Por quê? Porque ele vai compreender a sensibilidade ao modo dos modernos, e o intelecto vai ser compreendido ao modo dos racionalistas, né? Ou seja, a gente não vai ter a situação que a gente teria, né, de ter ideias confusas. Pelo contrário, para os medievais a gente tem sempre em todos os domínios, né, seja da sensibilidade,
seja do intelecto, a gente tem ideias claras, né? A gente vai ver na sequência, né, que, por exemplo, Tomás de Aquino, que é o nosso foco, ele vai compreender que a sensibilidade, ela se compõe de ideias claras e distintas, elas são muito bem delimitadas. E a mesma coisa acontece com o intelecto, né? Então a gente percebe aqui que o empirismo medieval, ele é sui generis, né? Ele não é, a gente não pode compreender ele imediatamente, né, relacionando ele com o empirismo moderno. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa ter de clareza, né, quando a gente estuda filosofia medieval. O Tomás de Aquino, ele se insere dentro dessa tradição do empirismo medieval, né? Ele vai defender, como eu falei, né, que os conteúdos da sensibilidade são claros e distintos, e os conteúdos do intelecto, igualmente, são claros e distintos, né? A gente vai tratar do intelecto somente na nossa quarta aula, né? É um pouco menos, nosso foco aqui é na sensibilidade, mas o fato é que, né, para ficar bem claro, né, a gente tem para o Tomás de Aquino defende com bastante clareza, né, que os conteúdos do intelecto eles são claros e distintos, diferentemente, né, que a gente tinha, por exemplo, nos empiristas modernos. Eu acho que esse é um ponto que precisa ficar bem claro para a gente. Bom, isso aqui a gente pode passar. Eu pensei em fazer, antes de entrar propriamente na teoria da percepção, na teoria da sensibilidade de Tomás de Aquino, tentar introduzir de uma maneira um pouco mais de uma maneira um pouco mais informal, digamos assim, qual que é a maneira de abordagem que os medievais tinham para explicar a nossa percepção, né? Eu acho que isso é uma forma de acessar esses textos e acessar essa tradição de uma maneira um pouco mais fácil para quem nunca estudou, por exemplo. Os medievais, Tomás de Aquino incluído, né, eles vão compreender a nossa experiência subjetiva, né, eles vão analisar a nossa experiência subjetiva em termos de conteúdos atomizados. O que é esse conteúdos atomizados? Né? A gente pode pegar o caso, né, de um exemplo concreto. Imaginemos que a gente está percebendo, né, uma maçã, por exemplo. A gente está comendo uma maçã, a gente está com a maçã na nossa mão, a gente leva ela na nossa boca. O que a gente sente, né, na nossa experiência subjetiva? A gente tem, né, pequenos átomos. O que seriam esses átomos? Seriam aquilo que é aprendido pelos nossos sentidos. Por exemplo, a minha visão vê uma cor, ela vê a cor da maçã. A minha audição, ela ouve o som, né? Quando a gente morde, a maçã tem aquele som crocante, né, característico. Quando a gente traz ela perto da boca, a gente sente o paladar, o sabor, né? A gente sente o cheiro, e assim por diante. No nosso tato, sente temperatura. Cada um desses elementos seria como se fosse um pequeno átomo, né? Isso é redundante, né, falar pequeno átomo, mas enfim, como se fosse um átomo, e a partir desse átomo, dessa junção desses conteúdos, né, a cor, o cheiro, o sabor, o som, a temperatura, a partir desse múltiplo, a gente tem a formação de uma unidade. E é essa unidade que corresponde à nossa experiência subjetiva global do que é a maçã. Ou seja, a nossa experiência subjetiva de estar comendo uma maçã, ela, digamos assim, se decompõe, né, nesses átomos que perfazem, né, a nossa experiência de toda a maçã. Então, esse é o quadro geral que os medievais, no qual os medievais vão compreender, vão analisar a nossa percepção. Eles vão analisar ela em termos daquilo que a compõe. Então, o exemplo que eu dei, né, de uma maçã, o que é que compõe a nossa percepção de uma maçã é aquilo, os conteúdos que são apreendidos por cada um dos sentidos externos, né? Eu né, tentei representar esse modo de encarar isso através dessa pirâmide invertida, né, porque ela mostra, né, que o ponto de partida é justamente um ponto, né, é um átomo que está na base dessa pirâmide.
essa orientação filosófica, digamos assim, né, esse modo de abordar esses temas, ele é clássico, basicamente, ele é clássico, né? Ele vai permanecer basicamente até a filosofia contemporânea. Um dos filósofos que vai identificar, né, essa orientação filosófica, né, nessa abordagem é o Merleau-Ponty, que é um filósofo que trabalha sobre a percepção, né, o tema da percepção. Ele tem, inclusive, a fenomenologia da percepção. Nesse livro ele vai falar justamente isso, né, que o modo como os empiristas, né, que ele está se referindo ao empirismo moderno, é importante ter clareza, eles compreendem, né, a nossa percepção, a nossa experiência subjetiva através desses átomos que a compõem. E a partir desses átomos que forma, né, como se fosse um triângulo invertido, forma toda a nossa experiência global. Só para contextualizar, né, não é o foco da nossa aula, mas para o Merleau-Ponty, o modo correto de analisar esse tipo de coisa é tomando essa pirâmide de maneira invertida. Para ele, a base tem que estar, a parte maior, né, a base da pirâmide, tem que estar para baixo. Né? Ou seja, nosso ponto de partida não pode ser os átomos, mas sim a nossa experiência global. Né? E a partir do momento que a gente tem essa experiência global, a gente parte, né, para analisar aquilo que a compõe. Então, eu acho que é interessante a gente perceber, né, essas diferentes perspectivas de análise sobre esse tema da percepção. Eu acho que contextualiza bastante a posição que os medievais tinham, né, quando eles analisam essa temática, né? Ou seja, ela se enquadra, digamos assim, dentro de um debate que é mais amplo, né? Ou seja, que perfaz praticamente toda a história da filosofia. Bom, isso aqui eu já falei, né? A gente pode passar agora para ver com maior detalhe a teoria da percepção de Tomás de Aquino, né? O plano, né, que engloba essa aula e também as próximas é analisar, né, o funcionamento dos sentidos externos e o funcionamento dos sentidos internos. Essa análise dos sentidos internos a gente vai fazer na próxima aula, né? A gente vai se dedicar um pouco mais a isso. Vocês não precisam se preocupar hoje, né, em saber o que seriam esses sentidos internos. Na próxima aula eu pretendo contextualizar, pretendo apresentar com maior detalhe. Por hora, eu acho que a gente pode ficar, né, nessa análise do funcionamento dos sentidos externos. Acho que é um tema complexo o suficiente, né, para a gente dedicar uma aula completa a esse tema, né? Bom, para a gente começar, a gente precisa ter clareza, né, sobre qual que é o ponto de partida que o Tomás de Aquino tem quando ele analisa os sentidos externos. Né? O Tomás ele segue um princípio que ele toma lá do De Anima, que vem de Aristóteles, né? E segundo ele, é um princípio que deve regular toda a nossa investigação epistemológica quando a gente investiga, por exemplo, as operações da alma, né? O Tomás ele enuncia claramente esse princípio na seguinte passagem que eu vou ler. Conhecemos pelo objeto o ato, pelo ato as potências e pelas potências a essência da alma. Ou seja, aqui a gente tem uma cadeia, né, uma cadeia que a gente parte do início e a gente tem que chegar até o final, que é no conhecimento da essência da alma. Então, o ponto de partida, quando Tomás de Aquino analisa esses temas, né, sobre os sentidos e as operações da alma, o ponto de partida para ele seriam os objetos, né, o objeto, e depois, né, primeiro lugar, o objeto, segundo lugar, o ato, em terceiro lugar, as potências, e em quarto lugar, quarto e último, as essências da alma. Né? Então aqui a gente tem uma cadeia, né? Cada elemento ele vai, digamos assim, nos direcionar para o próximo. Né? Então, se a gente tem clareza sobre o que seriam esses objetos, as potências, a gente tem clareza sobre o que são esses atos, e se a gente tem clareza sobre o que são esses atos, a gente tem clareza sobre as potências,
e o objetivo final, né, conhecer a essência da alma. Esse basicamente a sequência que ele traça, né, no De Anima, né, o objetivo dele é justamente conhecer a essência da alma, né. Aqui a gente vai focar, né, em um tema muito mais específico, a gente não vai focar em toda a, a temática, né, que é abordada no De Anima, né, então a gente vai focar somente na percepção. E daí, né, só reforçando, ponto de partida para a gente tem que ser, né, analisar essa noção de objeto. Bom, bom, Tomás de Aquino, ele parte da noção, parte na análise dele, ele toma como ponto de partida os objetos, análise dos objetos dos sentidos externos, né? O que seriam esses objetos, né? A gente tem, antes disso, a gente tem, por Tomás de Aquino, por todos os medievais, a gente tem quase que pacífico, né? Praticamente todos os filósofos aceitam que a gente tenha 5 sentidos externos, né? São eles, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Essa distinção, essa lista, né, de sentidos, ela é praticamente unânime, né? Praticamente nenhum outro filósofo vai discordar dela, né? A gente não encontra, por exemplo, no período medieval, que eu conheço, a gente não encontra nenhum filósofo que vai dizer, por exemplo, que a gente tem um outro sentido, ou que a gente tem menos que 5 sentidos. Então, eles, praticamente, esse tema, né, para eles é algo, enfim, que não gera tantas discussões, né? O que gera discussões, sim, é como que a gente compreende, né, o funcionamento desses sentidos, como que a gente explica o modo que esses sentidos têm de operação, né? Para isso, como eu falei anteriormente, a gente tem que tomar como ponto de partida essa noção de objeto. O Tomás ele faz uma lista, né, com os objetos de cada um desses sentidos. E essa lista, né, é essa que eu estou representando aqui, né? O objeto da visão seria a cor, o objeto da audição seria o som, o objeto do olfato seria o cheiro, o objeto do paladar seria o sabor, e o objeto do tato seria as qualidades elementares. Essas qualidades elementares são um pouco complicadas, a gente vai voltar na sequência sobre ela, mas por hora vamos ficar nessas qualidades, né, perdão, nesses objetos das outras faculdades. O que significa, né, dizer que a visão tem como objeto a cor? O que significa, né, quando a gente diz, por exemplo, que a visão ela pode apreender uma cor? Para Tomás de Aquino, isso significa que a visão ela tem um único e somente um objeto que ela pode aprender, né? Ou seja, a visão ela não pode aprender um som, ela não pode aprender um cheiro, não pode aprender um sabor e assim por diante. Para a gente até um pouco, para a nossa sensibilidade, até um pouco irrisório, né? A gente pensar que a visão, de alguma maneira, poderia aprender um som. Como que a visão aprenderia um som, né? Ou seja, a visão teria que a visão teria que a visão teria que ver um som, ou seja, como que a gente aceita isso? Isso parece para a gente algo inaceitável, né? Mas justamente como a gente está aqui, né, numa aula de filosofia, a gente tem que se preocupar, a gente tem que ter uma posição crítica em saber o que é que justifica essa recusa, né? Ou seja, o que é que faz, o que é que impede, né, que a visão aprenda uma cor. Esse que é o papel da filosofia, né? O papel da filosofia é ter essa posição crítica e analisar, né, quais são as razões que fazem com que a gente exclua, né, que a visão consiga ver um som. Né? Acho que esse que é um bom exercício para a gente fazer pessoalmente. Talvez seja interessante, como vocês vão ver essa aula no YouTube. Vocês poderiam pausar o vídeo, talvez, e fazer pessoalmente essa reflexão. Qual resposta vocês fariam para essa pergunta? Né? Ou seja, a seguinte pergunta, né? O que é que impede que a visão veja um som? Né?
uma pergunta capciosa, né? A gente poderia imaginar assim, você sair na rua e perguntar para uma pessoa qualquer, né, qual que, né, se a visão pode ver um som. A pessoa vai dizer, ó, na cara que não, né? Mas se a gente pergunta por quê, talvez ela se embole um pouco para responder por quê, né? Porque justamente, né, a gente não se pergunta sobre os pressupostos que fazem com que a gente exclua essa possibilidade, né? E é justamente isso que o Tomás de Aquino está, entre outras coisas, que ele está fazendo nos textos dele, né? Ele está tentando fundamentar as razões que fazem com que, né, com que seja vedado que a visão veja um som, por exemplo, né? Então, respondendo aquela pergunta, né, o que é que impede que a visão veja um som? Segundo Tomás de Aquino, o que impede que a visão veja um som, por exemplo, é que a visão ela tem um único objeto, né? Ela apreende um único objeto, que no caso é a cor, né? Ou seja, quando a gente vê uma cor, a gente não está apreendendo nenhum som, nenhum cheiro, nenhum sabor. E isso, segundo Tomás de Aquino, é essa razão que faz, né, com que a visão ela seja delimitada somente a um único tipo de objeto que ela pode aprender. A gente pode pegar um exemplo prático, concreto. Imaginemos que a gente está vendo um passarinho cantando, né? O que a gente está, o que os nossos sentidos estão percebendo? Eles estão percebendo uma cor e ouvindo um som. Então, aquela cor que eu estou vendo do passarinho é a mesma coisa da qual sai o som, né? Só que quando eu vejo a cor, aquilo do qual a minha visão apreende se restringe somente à cor. Ou seja, eu não consigo ver o som da coisa, né? Por mais que seja da mesma coisa que sai o som. É algo tão básico, né? Básico, né? Que para a gente é até difícil de entender quais as razões, né? Mas justamente porque a visão ela pode aprender somente um tipo de coisa, que ela não pode aprender o som da coisa, né? Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado claro, porque é algo muito sutil, né? É uma diferença muito sutil e que, enfim, a mesma coisa que faz com que a visão não possa aprender, por exemplo, um som, acontece com todos os demais sentidos. A audição, da mesma maneira, a audição não pode ouvir uma cor, nem ouvir um cheiro e assim por diante. Então, cada sentido externo, ele vai ser delimitado a aprender somente um único tipo de objeto que é para ele próprio. Então, novamente, cada um desses objetos vai resultar, né, nessa lista que eu estou apresentando aqui, né? Então, a visão vai ter um objeto, a audição vai ter outro, o olfato vai ter outro, o paladar vai ter outro e assim por diante, tá? Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa clareza, né, sobre de que maneira é feita essa distinção, né, entre os sentidos externos e a clareza com qual Tomás de Aquino mostra, né, qual que é o objeto que esse sentido externo pode aprender. Só retornando, né, como eu falei, como eu tinha prometido, para explicar o que seriam essas qualidades elementares. Qualidades elementares, como o próprio nome diz, vem da noção de elementos, que são, né, para os medievais, né, para a gente é meio estranho, né, mas para os medievais a gente tinha somente 4 elementos básicos, né, pelo menos no mundo sublunar, que é a terra, água e fogo, ar, fogo, água e terra, perdão. Cada um desses elementos ele vai ser caracterizado por um conjunto de qualidades. Então, por exemplo, o ar ele vai ter como qualidades o quente e o úmido. O fogo vai ter como qualidades o quente e o seco. Já a água vai ter como qualidades o frio e o úmido. E, por fim, a terra vai ter como qualidades o frio e o seco. Então, quando Tomás de Aquino ele diz que a gente aprende somente as qualidades elementares através do tato, são essas qualidades que ele está se referindo, né? São as qualidades
que pertencem aos elementos que compõem o mundo que a gente vive, né? Na sequência, eu acho que a gente pode passar, né, para mostrar, né, aquilo que eu tinha falado, como que aparece no texto do Tomás de Aquino a razão, né, que ele explica, como que ele explica que um sentido não pode sentir o objeto do outro, né? É uma passagem um pouco longa, mas eu acho que vale a pena a gente ler na íntegra, porque mostra, né, qual que é o estilo argumentativo do Tomás de Aquino e mostra qual que é a razão que fundamenta, como eu mostrei anteriormente, esse veto, né, de que uma faculdade possa aprender o objeto de outra faculdade. O Tomás escreve o seguinte: de fato, os sentidos sentem os objetos próprios de cada um dos demais sentidos por acidente, como, por exemplo, a visão sente por acidente o objeto audível e vice-versa. A visão, pois, não apreende o objeto audível enquanto tal, nem a audição apreende o objeto visível enquanto tal, pois a visão não sofre nenhuma modificação pelo audível, nem a audição pelo visível. Então aqui a gente percebe aquela mesma situação que eu tinha mostrado anteriormente, né? Ou seja, a visão não pode ver um som e nem a audição ouvir uma cor. E a razão que o Tomás de Aquino mostra, né? Ou seja, a gente pode perceber isso aqui pela partícula pois, que é representada pela partícula pois. A razão que ele mostra que impede que uma faculdade aprenda o objeto da outra é que ela não sofre nenhuma modificação pelo objeto da outra, né? Então, um exemplo que eu dei anteriormente de ver um passarinho, né? O som, né? Ou seja, o audível, que ele está chamando nessa passagem, ele não causa nenhuma modificação no meu olho. Ou seja, a gente não tem, por exemplo, que nem a gente tem o modo como a gente explica hoje em dia, a nossa visão se dá pelo reflexo de raios solares, né? Só que esse som, ele não tem raios solares, né? O som não é transmitido por raios solares. Então, ele não consegue afetar o meu olho, né? E a mesma coisa vice-versa, né? O som, ele vai ser transmitido, né, segundo os medievais, por um movimento no ar, né? Um movimento no ambiente que a gente está. Só que a cor, ela se dá, como eu falei, né? Se dá por meio do reflexo de raios. Só que os raios solares, a gente não escuta eles, né? Então a gente não consegue apreender os raios solares através da nossa audição. Então por isso que a gente não consegue ouvir uma cor, né? Eu acho que é algo muito interessante esse tipo de argumento, porque mostra, né, esses pressupostos que a gente tem na nossa vida cotidiana, nosso sentido, nossa vida comum, né, que a gente nem se para pensar esse tipo de coisa, e que a gente, estudando filosofia, a gente acaba se deparando e vendo como que aprofunda essas razões, né. Enfim, a gente pode dar sequência para uma outra passagem também, que mostra qual que é o tipo de funcionamento desses sentidos externos. Eu acho que também é uma característica muito importante do modo como Tomás de Aquino, da teoria do Tomás de Aquino, né, como que ele concebe o funcionamento desses sentidos, o modo como eles funcionam, né, a operação, o modo como essa operação se dá. Selecionei uma passagem aqui do De Anima também. Ela é também um pouco grande, mas eu acho que vale a pena a gente ler, porque ela é extremamente clara e precisa, né? Eu vou ler. De fato, os objetos das potências passivas são comparadas às operações dessas potências como ativos, pois conduzem as potências ao ato, como, por exemplo, o visível conduz ao ato a visão, e os demais objetos sensíveis aos demais sentidos. Então, aqui, por isso que eu falei que é uma passagem importante, porque aqui a gente tem condensado a relação dos principais conceitos
que o Tomás utiliza para compreender a teoria dele, né? A gente tem essa noção de potência, a gente tem essa noção de objeto, né? E ato, né? Potência e ato. Esse é o modo com que ele compreende esse funcionamento dos sentidos. Os sentidos, eles passam de um estado de potência, e a partir do momento que a gente recebe, né, esse objeto, ele passa para o estado de ato. Então, a gente pode imaginar o seguinte exemplo. Imaginemos, por exemplo, no caso que a gente está com as pálpebras abaixadas. A partir do momento que a gente abre, a gente começa a ver as coisas. A gente começa a receber esses raios, né, como eu falei anteriormente. A gente começa a receber esses raios e a gente começa a aprender essas cores, por exemplo, né? Então aqui a gente tem como Tomás explica essa situação. Segundo ele, a gente tem essa passagem justamente, né, da potência para o ato. Antes eu estava com os olhos fechados, eu não via nada. A partir do momento que eu abri, eu passo a ver, porque o meu olho, né, a minha capacidade visual, ela ficou em ato. Né? Então, eu consigo ver as coisas porque o objeto da minha visão, que é a cor, ela transforma, né, ela muda, né, o status da minha potência visual para o ato. Né? Então, aqui a gente tem essa passagem da potência ao ato, dessa maneira que é compreendida, né, toda a nossa percepção. Né? Assim, não, eu tomei aqui o exemplo, né, da visão, mas especialmente, né, mas ele acontece com todos os demais sentidos externos, né? Por exemplo, a audição, o paladar, olfato, tato, tudo isso, né? Quando a gente sente um cheiro, a gente está passando de alguma maneira da potência para o ato, né? Quando a gente sente o cheiro de alguma coisa, por exemplo, o nosso olfato ele está, digamos assim, sendo atualizado pelo cheiro, né? É dessa maneira, né? É nesse registro que Tomás de Aquino vai compreender toda a sensibilidade dele, né? A sensibilidade humana, né? O funcionamento da sensibilidade, vai recorrer a todos esses conceitos que eu apresentei para vocês, né? Potência, ato, objeto, né? E assim por diante, né? Além, né, dos objetos que eu tinha mencionado anteriormente, naquela lista, né, de que a visão vê uma cor, a audição ouve um som e assim por diante, a gente pode pensar o que a nossa percepção apreende além daquilo ali. Ou seja, imaginemos novamente o caso da gente estar comendo uma maçã. O que a gente percebe além da cor da maçã, por exemplo? Né? Esse também é uma boa pergunta para a gente, né, se vocês quiserem, por exemplo, pausar o vídeo para se fazer pessoalmente essa pergunta, né? Como que vocês responderiam pessoalmente, assim, se eu perguntasse para vocês a seguinte pergunta, né? O que a gente sente quando a gente vê uma maçã além da cor? Ou seja, quando a gente está vendo uma maçã além da cor vermelha, por exemplo, o que a gente está vendo da maçã? Essa é uma pergunta igualmente capciosa, né? Porque é fácil a gente se enrolar, né? Se alguém faz essa pergunta do nada para a gente fica confuso, né? Bom, eu vejo várias coisas além da cor, né? Mas o que exatamente? Né? Essa é uma boa pergunta. A resposta que o Tomás de Aquino daria para essa pergunta é que a gente vê, além da cor, a gente vê esses 5 tipos de coisa que vem junto, digamos assim, da cor. Quando a gente vê a cor da maçã, a gente não está vendo somente a cor, porque essa cor, digamos assim, ela se espalha num certo espaço, né? Ou seja, aquela cor vermelha, ela se delimita numa certa magnitude. Então, quando eu vejo a cor da maçã, ao mesmo tempo que eu estou vendo a cor da maçã, segundo Tomás de Aquino, eu já estou vendo a magnitude da maçã. Então, é isso, entre outras coisas, que vem junto, digamos assim, quando a gente percebe a cor de uma coisa. A gente percebe, segundo Tomás de Aquino, a magnitude da coisa. Como a coisa também, além disso, por exemplo, a maçã, ela é delimitada no espaço, ou seja, a maçã não é infinita, ela tem um limite, né, que delimita ela das coisas externas.
A maçã, em razão disso, em razão desse limite, ela tem uma figura, que é aquela figura, né, comum que a gente conhece, né, que é uma figura próxima de esférica, né, a maçã ela é meio redonda, né, e tal. Então, quando a gente vê a cor de uma maçã, a gente vê a figura da maçã também. Além disso, a gente vê o número da maçã. O que seria esse número? Esse número é basicamente a unidade numérica da coisa, né? Ou seja, eu percebo que a maçã é uma coisa que é independente das coisas que estão ao redor dela, né? Por exemplo, imaginemos, por exemplo, a situação que a gente está numa fruteira, a gente vê, né, um balde de maçãs. Tem várias maçãs ali, mas a maçã que eu estou olhando, que é a mais bonita, a mais vermelhinha, mais não tem nenhum machucado, tá perfeitinha ali. Aquela maçã que eu estou olhando, ela se distingue numericamente das maçãs que estão ao redor dela. Então, né, ao ver aquela maçã, ao ver a cor daquela maçã, eu consigo ver que né, ela é numericamente independente das demais, ou seja, ela não forma, digamos assim, uma unidade com as maçãs que estão ao redor dela, né? Isso permite que a gente consiga, por exemplo, numerar essas maçãs, né? Se eu quiser, se eu tiver disposição, se eu tiver tempo, eu poderia, né, contar quantas maçãs tem naquele balde, né? Se tem, sei lá, 10, 15, eu consigo numerar essas maçãs, por quê? Porque eu consigo ver, ao mesmo tempo que eu estou vendo, eu consigo ver, consigo aprender o número da maçã. Além disso, por fim, né, o que a gente percebe quando a gente vê uma cor de uma maçã, por exemplo, é se essa maçã ela está em movimento ou repouso, né? Ou seja, assim que eu vejo a cor de uma maçã, eu vejo se ela está parada ou se ela está em repouso. Ou seja, eu consigo perceber isso, né? Se ela está em repouso ou se ela está se movimentando através da cor. Ou seja, se a maçã está descendo uma ladeira, perdão, eu vejo isso através da cor da coisa. Ou seja, basta eu olhar para ela que eu já consigo aprender, bom, ela está se movimentando. Para a gente, seriam esses 5 tipos de coisa que a gente percebe, além daqueles objetos que a gente vê lá. Então, é tudo isso que compõe a nossa percepção, por exemplo, quando a gente está vendo uma maçã. Ou seja, a nossa percepção de uma maçã, ela, se a gente for analisar ela precisamente, a fundo, né, tudo o que compõe ela são esses objetos que eu listei aqui, né? E a gente percebe aqui, que é uma questão que a gente vai abordar na próxima aula, é que cada um desses elementos, ele é, digamos assim, uma coisa, né? Ou seja, a gente tem vermelho, tem som, tem cheiro, sabor, temperatura, e cada uma dessas coisas, ela é, como nessa própria lista, né? Ela é independente, né? Ou seja, vermelho, som, cheiro, sabor, temperatura. Só que, né? E a gente tem, claro, a magnitude, a figura. Só que, quando a gente percebe uma maçã, que a gente tem é uma unidade, né? A gente tem que, na próxima aula, a gente vai se tentar explicar justamente como que a gente faz esse movimento de explicar essa unidade das coisas que compõem a maçã. Ou seja, como que a gente faz esse processo, né, do múltiplo para a unidade. É uma questão muito importante que vai, enfim, mobilizar, né, aquilo que eu chamei no início da aula, né, de sentidos internos do Tomás de Aquino, né. Bom, gente, eu acho que para a aula de hoje era isso, né. Novamente, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, comentário, vocês podem fazer por e-mail, pelo WhatsApp, que vocês têm naquele e-mail que eu mandei para vocês. Esse vídeo vai estar no YouTube, então se vocês quiserem também fazer comentários no próprio chat do YouTube, fiquem à vontade. Além disso, só um recado, né, que eu comentei com a turma da noite, na quarta-feira que vem, no dia 17, não vai haver aula de noite no horário das 6h30, em razão de um evento que eu vou participar, eu tenho que apresentar, e infelizmente caiu no mesmo dia, no mesmo horário da aula, né? Vai ser quarta-feira às 7 horas. Então,
Infelizmente não vou poder participar, então eu lamento, mas então eu sugiro que quem puder assistir a aula de tarde, né, no horário das 2 horas, e quem não puder assistir a gravação, que eu vou disponibilizar no YouTube. Enfim, novamente, né, quem tiver dúvida, quem tiver comentário, pode fazer pelo e-mail e vou responder, né, na medida do possível. E eu acho que era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenha sido boa a aula para vocês. E era isso. Até a próxima quarta-feira. Abraço.